Então vamos lá, povo do terceiro de enfermagem. Vamos para mais uma aula da disciplina do paciente crítico. Hoje nós vamos trabalhar com a escala de Braden, que é uma escala bastante famosa utilizada para a prevenção de lesão por pressão. Então vamos lá. A discussão sobre a prestação de cuidados à saúde e o processo de segurança do paciente, a qualidade da assistência prestada para esses pacientes tem recebido bastante destaque nos últimos anos. Em 2003, foi instituído no Brasil pelo Ministério da Saúde o Programa Nacional de Segurança do Paciente. Então, o objetivo desse programa é contribuir para a qualificação do cuidado em saúde em todos os estabelecimentos do território nacional. Assim sendo, quando um paciente desenvolve uma lesão por pressão, que vai ser desenvolvida então após a admissão, ela é provavelmente resultado da nossa prestação de serviço, ela é reconhecida como um evento adverso, potencialmente evitável, e é também considerado como um marcador da qualidade da atenção à saúde, tornando-se um grande desafio aos gestores profissionais. Então, o que é um evento adverso em saúde? É qualquer lesão, qualquer tipo de dano que foi realizado de forma não intencional, porém foi causado ao paciente devido à nossa intervenção, a intervenção assistencial de qualquer profissional de saúde, e não pela sua situação e pela sua doença de base. Os eventos adversos, eles podem ser classificados em evitável, não evitável ou um erro mesmo. Dessa forma, é de extrema importância o nosso olhar em situações que possam desenvolver lesão por pressão, porque é uma falência da nossa assistência com relação à qualidade, os nossos pacientes estarem sob os nossos cuidados e virem a desenvolver esse tipo de lesão. Então, nós temos alguns indicadores de segurança do paciente. São indicadores, resumindo, que não podem acontecer ou acontecer numa porcentagem mínima de pacientes, né? Então, nós temos ali complicação na anestesia, eventos e erros de medicação, puncionamento ou laceração acidental, sepse pós-operatória e tá ali o P, como úlcera por pressão. Essa é uma antiga terminologia que hoje está em desuso, que foi substituída atualmente pela nova terminologia, que é a lesão por pressão. Segue ali as IRAs, as infecções relacionadas à assistência, morte em doenças, situação de baixa mortalidade, manutenção de um corpo estranho deixado durante uma cirurgia, reação transfusional, falha de resgate, pneumotórax iatrogênico. Então, são situações que não podem acontecer, tá? Então, aqui, estudos estimam que a ocorrência de lesão por pressão está entre 4 a 16% nos pacientes hospitalizados em países desenvolvidos. No Brasil, um estudo revela que a prevalência de lesão por pressão nas unidades de terapia intensiva variou entre 35,2% a 63% e a incidência entre 11% e 64%. Então, são números altos, né? É bastante variável isso, tem vários fatores que podem levar ao desenvolvimento, tempo de internação, patologias de base, situação do paciente crítico, então são vários fatores. Então, segundo a última atualização realizada pela NPUAP 2016, lesão por pressão é um dano localizado na pele ou nos tecidos moles subjacentes, geralmente sobre uma proeminência óssea ou relacionado a um dispositivo médico ou outro artefato. Esse finalzinho aqui relacionado a um dispositivo médico e outro artefato são coisas recentes. A lesão pode se apresentar como pele intacta ou com uma úlcera aberta, bem como ela pode ser dolorosa, resultado de pressão intensa e prolongada, né, em combinação com o cisalhamento.
Então, o conceito, a nomenclatura e a descrição dos estágios de lesão por pressão, eles foram modificados em 2016 e foram validados para o português com aval da Sociedade de Especialistas da Associação Brasileira de Estomatoterapia, que é a SOBEST, e da Sociedade Brasileira de Enfermagem e Dermatologia, isso em 2016. Então, a fricção, ela é criada pela força de duas superfícies, movendo-se uma sobre a outra, provocando a remoção das células epiteliais e causando abrasão e lesão semelhante a queimaduras de segundo grau. Exemplo disso é o fato de arrastarmos o paciente no leito ao invés de levantarmos. Então, temos aqui uma figura ilustrativa que vai mostrar aqui uma proeminência óssea. Então, a pressão pelo peso do corpo faz com que essa proeminência óssea comprima a parte do tecido subcutâneo. Esse tecido subcutâneo, então, a partir dessa pressão realizada, antes da pressão, os vasos, microvasos capilares que nutrem o tecido, eles estavam, vamos dizer assim, de forma expandida. Com o peso, principalmente da protuberância óssea, esses capilares ficam comprimidos. Então, a pressão de circulação aqui fica comprometida. Isso vai levar a um processo de isquemia, que se não for restabelecido o fluxo normal, evolui para isquemia e necrose. Então, por isso que se desenvolve as lesões por pressão, relacionado, então, com a fricção. O cisalhamento, por sua vez, ele é causado pela interação da gravidade com a fricção, exercendo forças paralelas na pele. É o que ocorre quando a cabeceira da cama é elevada acima de 30 graus, na qual o esqueleto tende a escorregar, obedecendo às forças da gravidade, mas a pele permanece no lugar. Então, assim, não tem como a gente deixar o paciente com a cabeceira abaixo de 45 graus, abaixo de 35 graus na UTI, porque eles têm muita predisposição à pneumonia, problemas respiratórios, broncoaspiração. Então, sempre eles vão estar com as cabeceiras elevadas e, como efeito colateral desse levantar de cabeceira, nós temos o cisalhamento, que predispõe muito à lesão por pressão, principalmente na região sacral e calcâneo. Então, como eu falei, alguns fatores aqui relacionados ao desenvolvimento de lesão. Tem alguns fatores que são relacionados ao paciente e alguns fatores relacionados à condição física, clínica e de cuidados nossos de internação. Então, fatores extrínsecos, o tempo de internação, quanto mais tempo, maior a probabilidade, pressão, fricção, umidade da pele e falta de mudança de decúbito. Os fatores do paciente, seu estado nutricional e peso, pacientes obesos, mais pesados têm mais predisposição, pacientes desnutridos, a falta de proteína leva à predisposição, idade, indivíduos idosos vão ter um tegumento alterado, diferente, que predispõe, o tipo de pele, outras patologias crônicas e o uso de medicamento. Então, nós temos aqui, conforme a NPUAP, o estadiamento das lesões por pressão. O que isso quer dizer? É como nós vamos classificá-las. Hoje está em desuso a palavra que era utilizada grau, em grau 1, grau 2. Hoje a gente utiliza a palavra estágio. Então, nós temos estágio 1, é quando nós temos a pele intacta, com vermelhidão. A gente chama esse vermelhidão mais correto de eritema. Nós podemos encostar o dedo na região e fazer uma leve compressão. E ele pode ser de dois tipos, branqueável ou não branqueável. Se a gente aperta em torno do dedo, fica uma área clara, ele é um eritema não branqueável. Não é ainda uma lesão por pressão. Se você comprime a região e ela permanece vermelha em torno do seu dedo, mesmo após a compressão, ela é uma lesão por pressão inicial, estágio 1. Estágio 2.
eu tenho a perda parcial da espessura da pele, envolvendo a epiderme e derme. Ela é superficial e se apresenta como uma abrasão, às vezes aparece bolha ou uma cratera mais rasa. Estágio 3, perda da espessura total de tecido, a gordura subcutânea vai estar visível, mas ainda não há exposição de tendões, músculos e ossos. Estágio 4, tem perda da espessura total do tecido com exposição de face de ossos, tendões ou músculos. E ainda temos o último estágio, que nós chamamos de não classificável. É uma lesão em que nós não conseguimos observar a extensão dessa lesão, porque ela está obstruída ou por esfacelo ou por escara, que é um tecido necrótico. Esfacelo e escara são tecidos necróticos, e então nós colocamos como não classificável. Então, nós temos aqui, vou trazer uns exemplos de lesão por pressão. Estágio 1, a pele íntegra com eritema não branqueável. Então, aqui, gente, é início, né? Nós podemos já implantar medidas de prevenção imediatas e impedir que isso evolua para uma lesão de estadiamento mais intenso, né? Então, inicialmente aqui, ó, dá para ver pouco, a régua ficou bem na frente, mas já tem uma região de eritema que é não branqueável. Estágio 2, eu tenho perda parcial da espessura da pele com exposição da derme, ó. Exposição da derme, aqui também. E aqui, ó, bolhas, podendo ou não ter exudato ali dentro. Estágio 3, eu tenho a perda da espessura total da epiderme e derme, porém ainda eu não enxergo tendão, músculo e nem osso, certo? Aqui, ó, essa região aqui, ela tá mais para 2, mas com, ó, já tem um pouquinho de esfacelo, ela tá mais região mais comprometida. Estágio 4, eu tenho perda da pele em sua espessura total, observamos tendões, ossos. Uma lesão estágio 4, gente, é bem difícil da gente identificar, porque normalmente tem bastante tecido necrótico, esfacelo, é mais fácil a gente classificá-la como não classificável, mas aparece. Então, aqui, ó, não classificável. Eu tenho perda total da espessura da pele e a lesão tecidual não visível. Então, eu não consigo saber, só olhando, até que ponto isso aqui está comprometido na parte interna, o quão profundo isso é. Então, se eu retirar fizer um debridamento e retirar, eu posso daí enxergar, sei lá, tendão, músculo e osso. Dela seria 4, mas como eu não vou fazer isso, então ela é não classificável. Aqui, ó, parece uma lesão estágio 4, porém toda essa área necrosada aqui, não sei como é que tá lá para dentro. Eu coloco como não classificável, tá? Olha isso aqui. Tudo isso aqui é esfacelo, tecido necrótico. Então, isso aqui eu não consigo classificar. E ali é da mesma forma. Lesão por pressão tissular profunda, a gente tem, a pálpebra, ele é duro, ele tem uma coloração diferente da pele, ele é um púrpura escuro, um marrom, persistente e não embranquece. Então, aqui eu tenho do lado esquerdo uma lesão mais evoluída e aqui o início, devido à fricção e cisalhamento. Então, essa nova atualização, ela traz para nós a parte da lesão por pressão por dispositivo médico. Então, são lesões que resultam do uso de dispositivos criados e aplicados para fins diagnósticos e terapêuticos. Então, todos os recursos materiais que a gente utiliza no paciente crítico que podem estar causando danos. Então, pode ser o cordão que amarra o tubo na face do paciente. Pode ser o adesivo que fixa o acesso central, o acesso periférico do paciente. Pode ser o manguito do aparelho de pressão. Pode ser o oxímetro, que fica mantido por muito tempo no dedo e queima. Então, tudo isso pode causar lesão.
Então, as lesões por pressão resultante por dispositivo geralmente apresentam o padrão, a forma daquele dispositivo. Essa lesão pode ser categorizada usando o sistema de classificação de lesão por pressão, e a gente faz uma observação que ela é por dispositivo. E também existe lesão por pressão em membranas mucosas, que é encontrado quando há histórico de uso de dispositivo médico no local do dano, por exemplo, nos lábios, quando o paciente estava entubado. Então, devido à anatomia do tecido, essas lesões a gente não categoriza. Então, nós temos aqui uma lesão por pressão na orelha da paciente, devido a amarrar o tubo. Ó, fica fazendo fricção e forma feridas. Aqui, ó, uma lesão por dispositivo. A mão da paciente estava edemaciada. Esse aqui é o oxímetro. O cano aqui do oxímetro, a mão ficou posta em cima e fez essa alteração no tegumento. Aqui na pontinha dos dedos estão púrpuras. Isso aqui é de fazer HGT, tanto HGT, tá? Não deixa de ser uma lesão, é uma equimose. Aqui em região mucosas, ó, temos feridas. Esse fixador aqui do tubo é um velcro bem grosso que causa bastante dano nas mucosas. Então, a gente tem que colocar bem certinho o fixador aqui, senão causa lesão. Essa aqui é uma das lesões de dispositivos mais horríveis que eu presenciei na região peniana, devido à sonda vesical de demora. Então, a falta de fixação de forma adequada da sonda, ela fica fazendo pressão e a uretra vai rasgando. Rasgou em todos os lados aqui, fez uma cruz. Isso é falta de cuidado da enfermagem, tá? Então, aqui resumindo o estadiamento, estágio 1, estágio 2, 3, 4, não classificável e tissular profunda. E daí nós temos as relacionadas a dispositivos médicos e em membranas e mucosas. Cuidado, gente, que nós temos duas situações. Nós temos a DAI e a lesão por adesivos, que são lesões distintas, são lesões diferentes. A DAI, a dermatite associada à incontinência urinária, é como se fosse uma assadura, né? É uma assadura devido a pessoa apresentar ou diarreia ou devido à falta de troca de fraldas, em que a urina fica muito tempo em contato com a pele, muda o microambiente, pH, e causa lesão. Então, não confundir uma lesão por pressão estágio 1 com uma dermatite associada à incontinência, tá? Então, essa dermatite é como uma assadura, porque as medidas de prevenção são completamente diferentes. Aqui na DAI, para evitar a DAI, a gente faz trocas de fraldas frequentes, tem pacientes que estão com diarreia, higienização adequada, existe um creme que a gente chama de creme de barreira, que passa e protege contra a assadura, né? Diferente de lesão por pressão. E lesão por adesivo é bem comum, ó, essas bolhas aqui. Eu não vou fazer estadiamento de uma lesão por pressão tipo 2, porque tem bolha. Isso aqui foi de pôr o micropore, e na hora de tirar o micropore, fez essas bolhas, ó. É a parte de fixação da sonda na perna. Ao puxar, se puxar com muita força, faz essas bolhas aqui. Isso aqui é uma lesão por adesivo, né? Então, a medida de prevenção é ter um bom fixador e ter cuidado na retirada desses adesivos. Então, a escala de Braden é a ferramenta mais amplamente utilizada dentre as variáveis disponíveis. A avaliação de risco para desenvolvimento de lesão por pressão deve ser executada também através da escala de Braden Q, quando é pediátrica, e acima de 5 anos para a escala de Braden normal. Então, essas escalas elas vão caracterizar o paciente que não tem risco, com risco baixo, moderado, alto e muito alto. A classificação do risco é inversamente proporcional à pontuação. Quanto maior o número de pontos, menor é a classificação de risco para a ocorrência dessa lesão.
Então, aqui nós temos a escala de Glasgow. Então, o que nós vamos avaliar? Quais são os tópicos? Percepção sensorial, umidade, atividade, mobilidade, nutrição, presença de fricção e cisalhamento. Então, a percepção sensorial está relacionado com a escala de Glasgow. Então, o seu paciente ele não tem nenhuma limitação, se ele é levemente limitado, muito limitado ou totalmente limitado. Se eu pegar um paciente sedado, totalmente limitado. Um paciente em coma, totalmente limitado. Você pode utilizar a escala de Glasgow para te ajudar. Você fez estímulo à pressão, se ele respondeu ou não. Você solicitou e fez comando. Então, nós vamos avaliando aqui, tá? A umidade. Na UTI, os pacientes, como tem um técnico para cada 2 pacientes, eles são trocados de fralda constantemente, eles podem estar com sonda vesical de demora, então dificilmente eles ficam completamente molhados, a não ser que estejam com diarreia, né? Mas a gente vai lá observar, completamente molhado, muito molhado, ocasionalmente molhado e raramente molhado. A atividade mais comum na UTI, o paciente está acamado, mas temos alguns que não, ficam confinados à cadeira, andam ocasionalmente e andam frequentemente. Mobilidade, não sai do leito, totalmente imóvel, às vezes é transferido para a cadeira, bastante limitado, levemente limitado ele deambula e não apresenta limitações, normal. Nutrição, gente, a nutrição é bem difícil de a gente avaliar na UTI, né? Então, assim, o que eu entendo como uma nutrição excelente. Aquele paciente que está com nutrição enteral é excelente, a sua dieta não foi desligada durante o dia inteiro, não apresentou estase, ele não fez nenhum procedimento que precisou desligar a dieta, eu coloco excelente, né? Também, às vezes, ele está com dieta por via oral, está com boa aceitação, coloca-se excelente. Porém, às vezes ele tá tudo bem, mas ele teve que interromper a dieta integral para fazer algum exame, ficou, sei lá, 2, 3, 4 horas sem infusão da dieta, coloca-se adequada. Teve que ficar com a dieta desligada porque ele ia para o centro cirúrgico e ficou o dia todo em jejum. Então, inadequada e muito pobre. Ou está com a dieta via oral, ele não está aceitando, não está conseguindo comer, você vai avaliar. Pergunta para a técnica quanto que foi a aceitação do paciente com relação à dieta e vai pontuar. E a presença de fricção e cisalhamento. Então, na UTI, para nós, sempre é um problema, ou no máximo um problema em potencial. Dificilmente a gente tem nenhum problema com isso. Então, paciente com risco muito alto, de 6 a 9, alto de 10 a 12 pontos, risco moderado de 13 a 14 e risco leve de 15 a 18. Então, a avaliação da escala de Braden, ela deve ser realizada durante a internação do paciente, no momento da admissão, porque a gente precisa saber se ele já veio do domicílio, se ele já veio do motivo do internamento dele com algum tipo de lesão. Então, é bastante importante para comprovar que aquela lesão, se ele veio com uma lesão por pressão, já veio do domicílio, já veio de outro hospital, já veio de outra instituição. Pacientes com baixo risco de desenvolver lesão por pressão, se pode reaplicar a escala até 72 horas. Não é o caso da UTI. Na UTI, a gente vai aplicar no mínimo uma vez ao dia. E daí tem os outros casos, ali, internação domiciliar, vai ser realizada a cada visita da enfermagem e também depende das condições do paciente. Quais são as medidas preventivas para a lesão por pressão? Então, risco leve, orientação para reposicionamento no leito, na UTI a cada 2 horas, otimização da mobilização, isto é, a gente pede auxílio para o pessoal da fisioterapia para fazer sedentação, que é sentar o paciente no leito ou sentar no paciente numa poltrona ao lado. Ele pode caminhar dentro da UTI, sempre acompanhado ou da enfermagem ou da fisioterapia. Se for possível, a utilização de
coxins, almofadas, travesseiro, cobertor enrolado para colocar embaixo da região de calcâneo, de braços e pernas. Temos que fazer o manejo da umidade, então trocas de fralda, observar a nutrição, evitar movimentos de fricção e cisalhamento e também o uso de superfícies de redistribuição de pressão, os coxins, almofadas, né? Se o paciente apresentar risco moderado, você vai fazer tudo o que se faz no risco leve e vai implementar, vai intensificar a mudança de decúbito. Risco alto, continuar as intervenções do risco leve e moderado, reposicionamento no leito e utilização de coxins de espuma. E muito alto, mantém todos os cuidados e faz manejo da dor. E temos também outras ações que daí dependem das condições do hospital, como, por exemplo, o uso de colchão pneumático, o uso de coberturas de prevenção. Então, aqui, nas medidas preventivas, vamos ter que fazer a avaliação integral dos pacientes na admissão e aplicar a escala de Braden. Você vai fazer inspeção na pele, o paciente chega, se está de fralda, a gente abre a fralda, vai olhar a região sacral, olha calcâneo, olha as principais proeminências ósseas e anota se tem ou não tem lesão. Reavaliação diária, temos que olhar todos os dias. No momento que o pessoal técnico vai fazer o banho de leito, pede para chamar a gente, para a gente estar olhando e acompanhando. Faz essa inspeção diária da pele do paciente. Faz o manejo da umidade, limpeza cuidadosa, hidratação. Então, utilização da nutrição e da hidratação, fornecer líquidos, proteínas, ingesta calórica, suprimento nutricional de acordo com as necessidades. Isso também a gente pede ajuda para o pessoal da nutrição. Minimizar a pressão com redistribuição e reposicionamento do paciente. Isso é muito importante. Então, temos aqui mudanças de decúbito e uso de coxins. Isso aqui são coberturas, esse aqui da região sacral, esse aqui da região calcânea, só que são caras, mas a gente coloca no paciente, fica por no mínimo de 7 a 10 dias e é ótimo para evitar a lesão sacral. Prestar atenção na dieta, às vezes não trocam a dieta, às vezes a dieta vence, às vezes desliga para fazer um transporte e não é religada. Colocar esse reloginho de mudança de decúbito no leito para a equipe não esquecer de fazer a mudança. Esse aqui é o colchão pneumático, então é insuflado, aquele casca de ovo está induzido. Trocar a fralda constantemente, o uso de coxins, não puxar o paciente, levantá-lo no leito para ele não sofrer fricção. Hidratação da pele, né, com o uso de óleo de girassol ou outros tipos de hidratante. Tudo isso é importante. Então, gente, se existe um custo para a realização da prevenção da lesão por pressão, ele sempre vai ser menor que os danos psíquicos, sociais e familiar, né? É muito sofrido você ter uma lesão por pressão. Isso tem estimulado os profissionais da saúde, em especial os enfermeiros, à procura de estratégia que favoreça a prevenção dessas lesões. Então é isso, a escala de Braden é bem prática, é bem simples.